Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje nossa convidada é a fisioterapeuta doutora Larissa, que vai falar a respeito da musculatura do assoalho pélvico. Inclusive, a Larissa, né, Larissa, você é fisioterapeuta, mestre e também doutora pelo setor de urologia da Unicamp, não é isso? Isso mesmo. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Larissa, então vamos falar um pouquinho a respeito do que vem a ser a fisioterapia uroginecológica obstétrica. A fisioterapia uroginecológica obstétrica é uma especialização da fisioterapia, na qual a gente cuida dos músculos da pelve, principalmente os músculos do assoalho pélvico. Então, eu trouxe uma pelve aqui, no qual a gente pode demonstrar a musculatura do assoalho pélvico. Isso é muito bom. Pelo menos o telespectador está entendendo, né, a região, né, que você... Então, essa é a pelve, né, feminina. Então, é a musculatura que vai fechar a pelve. Certo. Então, nessa musculatura, a gente tem várias funções, mas a gente tem as estruturas como o clítoris, a uretra, a vagina e o ânus. Certo. Então, tudo que está ligado a essa musculatura, a fisioterapia uroginecológica e obstétrica vai estar trabalhando, tanto com fortalecimento quanto com relaxamento, dependendo do sintoma e da patologia que for apresentada. Depende da queixa de cada um, né? Dependendo da queixa. E também do preparo, né, na parte obstétrica, o preparo desses músculos para o parto, e não só para o parto, mas para a gestação, que é muito importante. Isso é importantíssimo, né, Larissa? Importantíssimo. Larissa, inclusive, quais seriam as funções, então, dessa musculatura, desse assoalho pélvico? Então, retornando aqui a imagem para facilitar um pouco, nós vamos ter as funções ligadas à sexualidade, devido ao clítoris, a uretra, então vai ter a continência urinária, né? Então, a perda urinária involuntária. Em relação à musculatura vaginal relacionada ao parto e também à sexualidade, e também a continência fecal, também de estar relacionada a funções intestinais também. E, Larissa, por que esses músculos, né, do assoalho pélvico enfraquecem? Então, doutor Luciano, na verdade é um conjunto de fatores, né? Nós temos aí a obesidade, nós temos a gestação, nós temos algumas alterações hormonais, mas a função que a gente mais dá destaque e a gente dá um foco na prevenção é o envelhecimento. Então, é um músculo como qualquer outro. Então, a gente percebe muito envelhecimento dos músculos da face, dos músculos abdominais, preocupa tanto com esses músculos e, na verdade, os músculos do assoalho pélvico também estão enfraquecendo. Que, onde, né, você, como acabou de dizer, está relacionado com a perda de urina, com a incontinência fecal, não é isso? Tudo isso. Então, a gente tem que pensar nele como um músculo igual aos outros. Então, ele tem que ser treinado, ele tem que estar saudável para ele desempenhar essas funções de forma íntegra. Assim como todo o nosso organismo, como toda a musculatura do organismo nosso, não é verdade? Como todos os outros. E tem como fazer uma prevenção, prevenir esse enfraquecimento, Larissa? Seria o ideal, né? O ideal seria com que, assim como a gente cuida dos outros músculos, faz atividade física, a gente soubesse e conseguisse treinar os músculos do assoalho pélvico também. Porque assim, conforme nós fôssemos envelhecendo, nós teríamos um músculo que estaria mais forte, né? Isso. E isso ajudaria muito. Então, o objetivo principal sempre vai ser a prevenção, independente da faixa etária, né? Estando relacionada ao parto, à gestação, à menopausa, seria um importante fator. Inclusive na menopausa também, né? Lógico, como você disse, a parte, né, do envelhecimento vai aumentando a idade e essa musculatura acaba, lógico, enfraquecendo. Então tem que ter um cuidado como qualquer outro tipo de músculo, para que não ocorra nenhum tipo de problema. Tem que ter um cuidado porque seria o esfíncter externo, né? O esfíncter externo ele vai estar ajudando nesse fechamento do canal que vai estar passando o xixi, né? Larissa, inclusive, agora há pouco você comentou a respeito da parte obstétrica, né? Então, o que você faria, o que você faz para prevenir alguma coisa durante o parto? O que você faz com a grávida? Então, na verdade, o maior objetivo da gente é a gestação. Nós não sabemos qual tipo de parto que essa mulher vai acabar tendo, né? Exatamente. A gente idealiza que seja um parto mais próximo do natural possível. Entretanto, os maiores fatores, doutor, que está relacionado a essa fraqueza do assoalho pélvico e algumas disfunções é a própria gestação.
Então, durante essa gestação, a gente trabalha tanto com o fortalecimento desse músculo para aguentar o peso que vem aumentando, não só do feto, mas da mama, todas as alterações corporais, como a gente trabalha também o alongamento e a flexibilidade desse músculo. É necessário que esse músculo também seja flexível para permitir essa passagem do bebê. Outro fator importante na parte de obstetrícia é que a mulher também consiga perceber essa passagem do bebê para estar evitando lesões. Então, que ela aprenda não só a fortalecer, mas também relaxar para durante o parto. Então, esse trabalho é realizado durante a gravidez? Sim, é realizado durante a gravidez. Também durante e como que você faz a avaliação, né, dessa musculatura do assoalho pélvico? Essa musculatura, como as outras, é realizada uma palpação, né? Tem alguns cuidados a mais por ser uma palpação vaginal, certo. Mas ela não tem dor, nem nada, nenhuma contraindicação. Normalmente é acompanhado pelo médico, o próprio médico indica que essa paciente chegue à fisioterapia. Então, a gente faz, além da palpação, tem também alguns aparelhos específicos, né? Um deles é o que a gente chama de biofeedback, que é um aparelho que a gente consegue ver pelo computador quando que está acontecendo o relaxamento e a contração. Então, a paciente é avaliada e ela aprende e vai para casa sabendo fazer os exercícios. Isso é bom, quer dizer, ela começa no consultório com você, termina em casa e o resultado só pode ser bom. Só pode ser ótimo, né, Sempre Larissa? vai ser em conjunto, né? É um aprendizado. Como ela sempre vai estar utilizando exercício para o resto da vida, é importante que ela saiba fazer sempre. Não só em consultório, não só na minha presença, né? Exatamente. Ela tem que estar incentivando no dia a dia, nas atividades de vida diária dela, num pilates, saber a contração dos músculos do assoalho pélvico para poder realizar junto, em outra atividade física, durante o seu dia a dia mesmo. Larissa, nós vamos para um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje com a doutora Larissa, que é a fisioterapeuta uroginecológica. Larissa, qualquer mulher pode fazer esse fortalecimento da musculatura do assoalho pélvico? Então, de modo geral, é orientado que essas mulheres realizem o fortalecimento. Entretanto, nós sabemos que existem algumas patologias que não são baseadas no fortalecimento, né? Então, tem vaginismo, dispareunia, são algumas patologias que as mulheres apresentam dor. Então, não vai ser realizado um fortalecimento. De modo geral, sim, a gente precisa desse fortalecimento para estar prevenindo algumas patologias. Mas é sempre importante que ela seja avaliada, para a gente saber como que vai ser esse fortalecimento, porque assim como os outros músculos, ele vai ter uma sequência e vai ter um número de repetições e principalmente também respeitar muito o repouso. Então, de modo geral e preventivo para mulheres que não apresentam dor, é muito importante esse fortalecimento. Mas é sempre interessante uma avaliação para estar fazendo essa análise do quanto é o tempo de contração e de relaxamento. Agora há pouquinho você comentou a respeito da grávida. Só voltando um pouquinho na grávida, por que treinar essa musculatura do assoalho pélvico durante a gestação? Então, quando é realizado esse treinamento, a gente percebe que tem uma melhor sustentação, né? A musculatura fica mais forte, então a gente evita aquela frequência miccional muito aumentada durante a gestação, que é comum, até porque são ensinados alguns hábitos também para ela que ajudam nesse processo. Então, a gente dá uma maior sustentação para o bebê e ajuda muito também até nas dores, né, relacionadas à gestação. Isso faz com que ela tenha um parto também mais tranquilo. Mais tranquilo. Lógico, acho que assim, deixando claro que não é porque está fazendo esse tipo de trabalho, esse tipo de exercício, que a paciente vai ter necessariamente um parto normal, né? De repente pode ocorrer alguns fatores, né? Como algumas complicações que acabam não dando certo um parto normal. Isso. Não é isso? O objetivo é que ela sempre esteja preparada. Nós temos que oferecer informação e preparo para essa mulher ter a opção de escolher o parto dela sem ter medo de ter nenhuma disfunção depois do parto. Então, o objetivo é sempre estar prevenindo, preparando ela para toda a vida, na verdade, né? Bom, doutora, você comentou agora, então, a respeito do trabalho, né, durante a gravidez. E no pós-parto? É realizado algum tipo de trabalho? O que você faz? Sim, é realizado também, independente do parto vaginal ou do parto cesáreo.
as mulheres muitas vezes apresentam muitas queixas, né? Relacionado a voltar à função intestinal, a micção ou até mesmo a relação. Muitas vezes ela apresenta dor ou apresenta medo e às vezes realmente tem alguma lesão mesmo. Então nós vamos trabalhar com esse músculo para ele estar retornando o mais rápido possível antes da função, a função antes dela engravidar, né? E isso depende muito do estímulo. Então existe uma fase, uma reavaliação para ser realizada, mas ela é estimulada a exercitar esse músculo para ele vir voltando às funções. Está sempre funcionando direitinho, Isso, né? Sem trazer tá qualquer tipo prevenindo. de problema ou complicação. Né? Isso. Larissa, por exemplo, no pós-parto, a gente sabe que no pós-parto normal, a fisioterapia uroginecológica, no que você pode ajudar essa paciente? Que às vezes a paciente nota que tem alguma diferença. Muitas delas às vezes até apresentam um pouco da incontinência urinária, né, da perda urinária. Então a função da fisioterapia é ensinar ela a trabalhar novamente esse músculo. Normalmente após a gestação vai sofrer muitos ajustes, né? Temos aí os hormônios da amamentação também, que muitas vezes ela sente que está tudo diferente. Durante a gestação, né, mudou o centro dela de gravidade, então isso muda tudo tudo, muda. né? Então a gente vai estar voltando a isso, né, orientando ela tudo que pode ser feito sobre os exercícios abdominais, sobre a cinta, sobre tudo isso é feito um conjunto, porque o músculo do assoalho pélvico ele não vai trabalhar sozinho. Então, muitas vezes, na ânsia de voltar ao corpo, a gente volta com exercício abdominal no momento inadequado. Exatamente, tudo errado, né, Larissa? Tudo errado, então a gente precisa de uma avaliação para que um músculo não prejudique o outro em si, eles estejam sempre trabalhando juntos e um ajudando a fortalecer o outro, né? Exatamente. Larissa, bom, falamos bastante de gestação. Vamos falar um pouquinho, então, quais seriam as principais disfunções sexuais e o que a fisioterapia uroginecológica pode ajudar? Então, as maiores queixas hoje em consultório seria a dor, né? A dor em qualquer momento da relação ou a dor que impossibilita a penetração. Seria a dispareunia, a dor e o vaginismo a nem conseguir a penetração. Então, são patologias mesmo, né? Tá ligado à função muscular e muitas vezes o que a gente tem é um músculo, né? Que tá muito contraído, a gente tem que trabalhar no relaxamento muscular. Então, existem algumas técnicas de percepção e alongamento para diminuir essa dor e ela ir voltando a perceber a musculatura. Muitas vezes o trabalho é realizado com terapeutas, com um médico, uma equipe multidisciplinar para estar ajudando nessa parte que é um assunto muito delicado e precisa de uma equipe multidisciplinar. Precisa ajudar, né? Porque a Isso. mulher não pode ficar sofrendo também, não é verdade? E deixa eu te perguntar, por exemplo, no caso dos prolapsos, seja de bexiga, de útero, ou seja, quando a bexiga, né, só para o telespectador entender um pouquinho, a bexiga desce ou o útero desce um pouquinho. Na fisioterapia uroginecológica, você tem como ajudar? Tem, né? O tratamento de primeira linha antes de uma cirurgia sempre é um tratamento que a gente evita. Conservador, né? Lógico. Conservador. A fisioterapia, então, vai estar ensinando essa mulher a fazer esse exercício para dar esse suporte. Então, muitas vezes, quando é um grau baixo de prolapso ou que está iniciando sintomas, a gente consegue ajudar muito nesse posicionamento para que ela nem chegue até uma cirurgia. E muitas vezes, quando é realizada a cirurgia, o pós-operatório é muito melhor quando a gente tem um músculo que está mais saudável. Lógico. E está vascularizado, então isso ajuda muito. Então, no caso dos prolapsos, seria ligado também a esse suporte e a mulher está conseguindo realizar esse exercício para não ter, né, um retorno à cirurgia, porque muitas vezes ela não muda os hábitos depois dessa cirurgia, o músculo continua fraco, então isso também não ajuda a não ter um retorno, né? Muitas vezes fala, eu já fiz a cirurgia e tive que fazer de novo. Então a fisioterapia está auxiliando aí essa cirurgia a ter uma melhor durabilidade, tá atuando melhor. Ou seja, é um trabalho conjunto mesmo, sempre, né? E conjunto. tudo em benefício da própria mulher. Né? Conjunto. Doutora, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia, hoje com a doutora Larissa, fisioterapeuta. Larissa, na constipação, a fisioterapia uroginecológica pode ajudar?
Pode ajudar porque o relaxamento do músculo do assoalho pélvico, na verdade, ele acontece, né, durante a micção, né, para fazer xixi, durante a defecação também. E muitas vezes, quando essa mulher não consegue relaxar esse músculo, ela apresenta algum problema relacionado à constipação também. Então, a fisioterapia também vai estar orientando o posicionamento de pelve melhor, vai estar orientando o relaxamento muscular e, lógico, em conjunto com uma nutricionista sobre os hábitos alimentares, a gente tem uma função muito importante. Os hábitos alimentares aí também são muito importantes, ou seja, como você acabou de dizer, um trabalho conjunto, né, de nutricionista, médico, fisioterapeuta, enfim, um trabalho conjunto acaba dando tudo certo. Sim, e ela entender sobre essa musculatura para estar ajudando nessas funções. E tudo visando o bem-estar da mulher, não é verdade? Certeza. Bom, para minimizar os efeitos, né, do envelhecimento nessa musculatura do assoalho pélvico, tem alguma coisa que possa ser feita, Larissa? Assim, o ideal era que todas as mulheres já soubessem realizar esse exercício, né? Não esperar Desde envelhecer para sempre. começar. Não esperar envelhecer. Né? Então, nós já falamos sobre a gestação, né? Seria um pico, assim, que necessita muito do fortalecimento do assoalho pélvico. Muitas vezes ela sente nessa fase, mas no envelhecer, na menopausa, ela sente muito. Então, o melhor seria que conseguíssemos ir conscientizando essa mulher, ela soubesse o que é essa musculatura para ir treinando, para amenizar um efeito que a gente já sabe que vai acontecer, que é a fraqueza muscular devido à idade. Eu acho que tudo que vai treinando ao longo da vida, chega uma hora que vai estar bem, não é verdade? Doutora, vamos pensar num caso de uma paciente que necessite realmente de uma cirurgia. Antes, eu sei que você já abordou alguma coisa a respeito disso agora há pouco, mas eu gostaria que você explicasse para os nossos telespectadores, por exemplo, aquela paciente que realmente necessita de uma cirurgia dessa região, né, do assoalho pélvico, como que a fisioterapia pode ajudar ou se pode ajudar antes da cirurgia? Sim, pode ajudar bastante. A maioria dessas pacientes, ela tem alguns hábitos que, né, dentre alguns fatores, alguns hábitos também que levam, né? Então, muitas vezes, um esforço abdominal muito grande, alguns hábitos, né? Algumas patologias de muita tosse, espirro. Então, tudo isso acaba forçando muito essa musculatura ao longo da vida, claro. Lógico. Então, essa mulher, muitas vezes, ela não percebe, ela não sabe como realizar uma contração. Então, mesmo que ela tenha a indicação cirúrgica, é importante que ela faça para ela já ir aprendendo mais sobre essa musculatura, ela despertar essa percepção para ela estar treinando. Isso vai fazer com que o pós-cirúrgico dela, né, uma musculatura que está mais saudável, ela vai ter um retorno muito melhor também. Lógico. Então, a gente tem as duas fases, cada um com seus cuidados, mas a gente já vai melhorando toda essa estrutura muscular para ter um ótimo resultado final. Larissa, hoje a gente sabe que o pessoal, as mulheres, homens, né, mas mulheres, no caso, que é o nosso assunto, estão procurando muita academia. Né? E a gente sempre ouve que está fazendo algum tipo de exercício físico e acaba tendo um escape, um pouquinho de xixi. Tem como essa fisioterapia uroginecológica ajudar essa pessoa a não perder esse xixi? Tem sim. Acho que o primeiro aspecto que é importante deixar muito claro é que a perda de urina, ela não é normal, né? Ela pode ser comum. Muitas mulheres perdem, isso é ser comum. Mas ela não é normal. Então, que seja uma gotinha, que seja só na tosse, que seja só no espirro, não é normal perder a urina, né? Vamos procurar ajuda, né, Larissa? Vamos procurar ajuda. Então, mesmo que seja durante a atividade física, é muito importante que não haja essa perda, né? Então, muitas vezes, ela até tem força, mas nós vamos trabalhar um pouco de coordenação. Né? É um músculo que a gente trabalha também em outros aspectos, alongamento, flexibilidade, coordenação, resistência, como qualquer outro músculo. Então, muitas vezes na atividade física tem essa perda de urina, procurar ajuda para a gente fortalecer esse músculo e ver quais desses aspectos que eu citei esse músculo está precisando ser trabalhado. Lógico. E aí a gente consegue fazer uma boa atividade física também cuidando do assoalho pélvico. Larissa, uma coisa que a gente sempre ouve às vezes as mulheres falando, eu trabalho, não deu tempo de ir no banheiro fazer xixi. O que você diz então dessas pessoas que seguram muito tempo para esvaziar a bexiga, para fazer seu xixi? A nossa bexiga tem uma capacidade, né? E a gente não precisa ficar botando ela à prova, nem ela e nem o assoalho pélvico, né? A gente em tratamento, a gente orienta de estar indo ao banheiro de 2 em 2 horas pra gente treinar essa bexiga, né? O treino esvaziamento completo, que muitas vezes também todo mundo vai com pressa,
nunca espera essa bexiga esvaziar completamente. Muitas vezes ela fica um resíduozinho, um pouco de água que bebe, tem vontade de ir de novo, né? Temos aí a bexiga hiperativa, que as mulheres reclamam muito também, né? Ir no banheiro várias vezes ao dia. Então a gente tem vários extremos. Tem gente que segura muito e não vai, tem gente que vai muitas demais vezes. E faz pouco, né? E isso faz parte da fisioterapia, da gente tá treinando os hábitos, treinando o relaxamento, treinando a contração, mas tudo no momento certo. No momento exato, né? Então eu gostaria que você explicasse, se possível, né, para os nossos telespectadores, como que é realizado o tratamento fisioterapêutico no caso da incontinência, no caso da perda de urina. Então, primeiro é realizado uma avaliação. Dentro dessa avaliação vai ter o questionamento sobre todos os hábitos dela e quais as queixas. A gente tem 2 tipos de incontinência urinária, de esforço, quando tosse, dá risada, pega peso, vai à academia, e tem aquela incontinência de urgência, que o paciente não consegue chegar ao banheiro e perde. Então, alguns dos aspectos relacionados a esse. Primeiro, avaliar qual o tipo, e aí a gente avalia o músculo com a palpação, com o aparelho de biofeedback que eu já citei. E o tratamento posterior é realizado não só com aparelho, mas também com movimentos de pelve, com bola, exercícios respiratórios, posturais, porque a gente tem que ter um equilíbrio de toda a parte abdominal, respiratória, pélvica e de região lombar. Um conjunto, também. Né, de exercícios, né? Então vai ser uma fisioterapia que vai estar equilibrando toda essa parte. Então a gente utiliza todos os recursos que tem na fisioterapia também, mais comum, Lógico. né? Assim, de mais conhecimento. Larissa, nosso papo está ótimo, né? Você está dando uma explicação ótima para os nossos telespectadores, mas infelizmente o nosso tempo está chegando no finalzinho. E eu gostaria que você, se possível, deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores. Gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar aqui e que as mulheres pensassem mais sobre o seu assoalho pélvico, trabalhassem na prevenção, que nós podemos fazer com que muitas disfunções do assoalho pélvico não aconteçam. Larissa, muito obrigado pela presença. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.